Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Disse, meu Deus, o que é que eu vou pregar nessa noite? O que é que eu vou ministrar nessa noite? E como vocês sabem, há 22 anos atrás, hoje eu estou completando, ontem eu completei 43 anos. Há 22 anos atrás, eu me converti e esse ano eu ultrapasso, né? O ano passado eu empatei, 21 anos sem Jesus, 21 anos com Jesus. Esse ano eu ultrapasso e a partir de agora eu tenho mais tempo com Jesus do que sem Jesus, né? Essa semana eu estava na academia e lá na academia tem umas 2 televisões, 3 televisões, e estava justamente passando repetidamente a festa dos caminhoneiros. Eu estava com o Igor lá, não sei se Igor está aqui. Igor está aqui? Não sei se Igor está aqui. Igor estava comigo na academia nessa hora. E eu parei um tempo, fiquei olhando ali para... Se você procurar no YouTube, você vai ver lá que a festa dos caminhoneiros ela foi gravada. E tem, pelo menos a do ano passado, eu sei que está lá, porque eu vi, né? E se hoje fosse um culto que desse mais tempo, talvez até desse tempo, eu pegaria o pedaço que eu vi e eu queria passar aqui no telão. Mas não deu por um corre-corre muito grande. Mas vocês podem ir lá e perceber se o que eu estou falando é verdade ou não. E tinha uma banda lá muito famosa em cima do altar. Do altar não, né? Do palco, né? Do palco. E a banda, ela estava muito animada. Tinha ali as meninas dançando, daquela forma que vocês sabem, aquelas roupas, né? Bem decotadas e explosão e fogo, tá, e tudo, e tanta coisa, e tá, aquelas coisas todas, e eles cantando, e a filmagem estava no altar, desculpe, no palco. Eu já estou profetizando que vai se tornar um altar, mesmo? Estava lá no palco. E o povo dançando, e no palco lá, se acabando, o mundo estava se acabando, e o cara lá, rapaz, vamos lá, você, tá. Se você olhasse a gravação do que eles estão gravando, a impressão que está é que o povo está se acabando de alegria. Mas tem uma hora que a câmera desce e literalmente a multidão está assim. Eu disse, Igor, vem aqui ver isso. Cara, eu lembro disso aí. Na minha época era assim, a gente ia para o Precaju, e a gente já estava bêbado, já estava bem cheio da cachaça, cansado, e ali na frente estava a câmera da TV Sergipe, como essa câmera aqui. Estava todo mundo cansado. E do nada, quando passava pela câmera da TV Sergipe, aí já começava. Como se dissesse assim, está valendo a pena, eu paguei caro por esse abadá, e pelo menos na TV Sergipe vai ficar registrado que eu estou muito feliz. E eu disse, Senhor, eu vou fazer 43 anos essa semana. E obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou o verdadeiro sentido da alegria. Vocês estão comigo ou não ainda? Sabe, irmãos, eu atendo, como eu falei para vocês, eu atendo muitos Nicodemos, né? Nicodemos eu chamo aqueles que querem o conselho, querem a unção,
querem a palavra de Deus e a eternidade, mas não querem aparecer. Mas eu acredito que esses Nicodemos vão começar, eu digo, tem alguns deles que já começaram a aparecer. E um Nicodemos dessa semana me encontrou um certo empresário e disse: pastor, eu preciso com muita urgência conversar com o senhor. É urgente, eu não estou bem. Eu estou morrendo, eu não estou bem, eu preciso com urgência. Eu peguei Mateus, eu disse: Mateus, marca aí com urgência, esse homem está precisando de ajuda, marca com urgência aí. E provavelmente você deve conhecer essa pessoa. E ele disse: eu estou morrendo, pastor, preciso de muita ajuda. E hoje eu fui no Instagram dele, do nada eu estava passando para agradecer. Hoje eu esperei, para poder agradecer os pedidos, assim, as congratulações. E eu passei no Instagram dele lá, e o Instagram dele, estava ele na festa dos caminhoneiros, estava ele na empresa dele, reunido com os funcionários, tomando cachaça, e assim, e ao mesmo tempo mandando mensagem para mim: eu preciso de ajuda. Nós precisamos entender o que é que nós queremos viver. Se nós queremos viver uma verdade da eternidade, ou se queremos viver uma alegria passageira. Vocês estão nesse lugar? Amém mesmo ou não? Amém. E eu queria falar sobre essa noite, a mensagem talvez que eu carrego na minha vida, como é meu aniversário, dia do pastor, e coincidentemente que fala sobre somos uma igreja eterna. E foi essa mensagem que talvez me trouxe até aqui. E eu queria conversar com vocês um pouquinho. E eu não quero ser enfadonho. E se em algum momento eu começar a rodear demais, acredito que tem um fim proveitoso. Vocês estão comigo? Primeiro eu comecei a falar de uma alegria falsa e uma alegria verdadeira. Mas depois eu quero falar um pouquinho da eternidade e no final eu fecho as duas coisas. Vocês estão comigo ainda? Ok. Hebreus 2,14, por favor, abra aí, por gentileza. Puder me dar um retorno mais do teclado aqui, eu lhe agradeço, por favor. Aleluia. Hebreus 2,14. Como vocês sabem, queridos, eu era ateu. Eu não era anti-Deus. Eu respeitava as pessoas que acreditavam em Deus, mas eu não tinha capacidade de conseguir entender Deus e compreender Deus. As minhas pregações são respostas de conversas minhas com Deus. Eu não consigo pregar um sermão daqueles bem organizadozinhos, porque na verdade as minhas pregações são respostas minhas de conversas com Deus. Elas são feitas dentro do forno, dentro da fornalha, de dúvidas que eu tenho, converso com Deus, Ele me responde, e eu passo para o povo, achando que o povo também deve ter as mesmas dúvidas. Em Hebreus 2,14 está escrito assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando nós olhamos essa passagem bíblica, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando nós olhamos essa passagem bíblica, nós precisamos entender essa passagem bíblica com muita profundidade. Ele está dizendo o seguinte: a morte de um cristão não é o final. A morte do cristão é só o começo. É só o início de uma grande jornada. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra é como se fôssemos, deixa eu dar uma ideia para vocês, frutas, é como se nós fôssemos frutas, que estamos amadurecendo, que um dia vai se desligar dessa terra, para estarmos mais maduros, para entrarmos no cenário celestial. E ele disse que nós não precisaremos mais viver com o pavor da morte.
Eu poderia falar de diversos aspectos sobre isso. Pavor vem da palavra phobos, fobia. Mas a questão aqui é muito mais profunda do que a gente pensa. Por exemplo, quando alguém diz assim: rapaz, por que você deixou a sua esposa? Por que você deixou o seu esposo? Ah, porque eu não queria perder minha vida com essa mulher. Porque eu não queria perder minha vida com esse homem. Na verdade, o que ele não queria era gastar tempo para construir algo que demanda tempo, demanda trabalho, demanda muitas vezes uma construção diária. E essa pessoa, na ilusão de sair de um casamento para pegar algo mais pronto, leva com ele aquela mesma bagagem que vai destruir o próximo casamento. Mas o que está por detrás disso? Phobos, o medo de morrer. Como assim, pastor? Como todos nós temos uma coisa que se chama timeline, ou seja, uma linha do tempo dentro da nossa cabeça. A gente começa inconscientemente a contar o tempo para morrer. Eu vou ser bem profundo nessa noite. O próprio Moisés disse que com 20 anos era jovem, 40 anos já estava amadurecendo, 60 anos era enfado e cansaço. Moisés falou isso. Então ele conseguiu dividir a vida dele em 3 etapas. Eu não sei como é que você vai dividir a sua na sua cabeça. Mas todos nós, muitas vezes, somos tentados a querer correr contra o tempo, porque inconscientemente é como se nós estivéssemos com uma ampulheta virada de cabeça para baixo e o tempo está contando. Tem pessoas que dizem assim: não, pastor, sabe, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que beijar várias bocas. Eu vou perder minha vida beijando uma boca só, tendo relação sexual só com uma mulher. Não, eu quero aproveitar a vida. O que ele está dizendo? A vida é curta. Então, para eu entender que no final da minha vida, a minha vida valeu a pena, eu tenho que ter tido relação sexual com muitas pessoas. Ou vocês acham que, pelo amor de Deus, vocês sabem que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Talvez vocês nunca pensaram dessa forma do jeito que eu estou pensando, mas vai juntando as peças aí. O que é isso? O phobos. É o medo de morrer. Vai acabar a vida. Vai acabar a vida. Então, se vai acabar a vida, eu preciso fazer isso. Tem aqueles que precisam tomar um anestésico. Me poupe, me ame, me desculpem, mas é um anestésico. Precisa 2 vezes, 3 vezes por semana frequentar o bar para tomar um Rivotril, um uísque, uma vodka, para suportar as pressões da vida, porque o tempo está acabando. Para não pensar muito. Tem daqueles que tem que passar o dia todo assistindo um jogo de futebol, porque não quer pensar muito na vida. Está cansado de tantas memórias que carrega. Aleluia. Estou fazendo você pensar, estou bem devagarzinho. Quanto mais você envelhece, mais memórias você carrega. Quanto mais você envelhece, mais as memórias começam a se tornar pesadas dentro de você. Eu estou falando para aqueles que já passaram dos 40 anos e sabem do que eu estou falando. Parece que quando nós passamos dos 40, a gente começa a perceber que a vida passa rápido. Quando nós temos até 18 anos, 20, 21, 22, 23, parece que nesse corpo somos eternos. Mas depois dos 40 a gente começa a fazer conta. Não tem como não fazer. Vocês estão comigo ou não? E começamos a pensar: será que vale a pena perder a minha vida dentro da igreja? Será que vale a pena perder a minha vida seguindo Cristo? Será que vale a pena perder minha vida seguindo um projeto de Deus na minha vida? Será que vale a pena seguir isso? E aí o Senhor responde, através do escritor aos Hebreus, que quando você recebe Cristo, você não tem mais essa conta na sua cabeça, porque você agora entra na eternidade. A gente não fica mais preocupado com isso. A gente fica tranquilo, calmo, ei, vai dar tudo certo. Amém. Eu estou falando sobre eternidade nessa noite. E eu estou falando para vocês sobre materialismo e eternidade. Vocês estão comigo ainda ou não? Eu quero falar que ser crente é bom demais.
Essa semana eu vi um podcast de 2 cientistas, que respeito eles. E esses 2 cientistas disseram assim no Flow Podcast. Né? Vocês devem conhecer o Flow Podcast, é o podcast mais importante do Brasil. E os 2 cientistas estavam lá dizendo assim: tudo que é científico tem que ser mensurável. O Wendel está aí atrás das câmeras, está lá dentro do House Mix. Ele é químico e ele também é professor do IFES. Talvez tenha outras pessoas aqui que possam ter se formado em física ou química, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Se você também se formou em matemática, também está sendo convidado para isso. Se você é engenheiro, também está sendo convidado para esse raciocínio meu. Eles disseram o seguinte para o líder do podcast, do Flow Podcast. Ele disse assim: Deus, ele não é científico. Se Deus ele não é científico, ele é uma mera crença. Se ele é uma mera crença, cada um acredita no que quiser. Porém, nós não podemos dizer que Deus é uma verdade. Rapaz, que raciocínio tremendo. Maravilhoso. Checkmate. E o líder lá do Flow Podcast diz assim, o âncora, né? Tá. E como é que vocês poderiam dizer que Deus seria científico? Ele disse: se Deus fosse mensurável, medido, pesado. Uau! Ele diz: vocês querem medir Deus, pesar Deus, estudar Deus, e aí Deus seria científico. Aí eles disseram: isso mesmo. 2 cientistas importantes do Brasil. Uau! Eu queria estar lá. Meu Deus do céu, como eu queria estar lá. E o cara não tinha muito preparo ali para aquilo ali, para conversar sobre aquilo. Mas ele fez uma pergunta muito inteligente. Ele disse assim: e Jesus? Não é Deus e veio em forma de homem? Não pôde ser medido? Não pôde ser pesado? Não pôde ser visto? Eu achei de uma inteligência tremenda. Acredito que foi o próprio Deus que inspirou ele ali. E ele disse, aí um respondeu: sim, mas onde ele está agora? Segundo as escrituras, ele foi assunto ao céu. E aí? Como eu não sei se isso é um mito ou não. E aí eu ia chegar para ele, seria a minha pergunta para ele. Eu disse: você está dizendo para mim que tudo que é científico tem que ser medido? E ele diria sim. Pesado? Ele diria sim. Ok. Então você diz que ciência só é teorema. Você é engenheiro, sabe do que eu vou falar. Então ciência é só teorema, não axioma. Como assim, pastor? Por exemplo, a matemática diz que 2 linhas paralelas, elas não conseguem se cruzar no infinito. Quem já chegou no infinito para dizer que elas não se cruzaram lá? Não, vocês não estão aqui não. Porque ciência não se faz só com teorema, com o que pode ser medido, com o que pode ser pesado. Ciência também faz com axioma, com aquilo que é previsível. E toda a questão de Deus é uma questão de previsão científica calculável. Por exemplo, Paulo quando diz assim que Deus, nós precisamos compreender qual seja a sua altura, largura, profundidade e comprimento. A palavra comprimento é macros. E quando eles descobriram no colisor de partículas, só para você entender isso, eu sei que já falei algumas vezes sobre isso. Quando eles descobriram no colisor de partículas que esse universo veio de outro, eles disseram o seguinte: esse outro universo, ele tem que ter altura, largura, profundidade e macros, que é comprimento, que é uma vetorização. É um hiperiverso. Vocês estão comigo ainda? Ok. Eu disse que vocês iam fazer parte da minha mente e hoje é meu aniversário, eu posso pregar o que eu quero hoje, amém? Amém. Então, preste atenção no que eu quero chegar. Acredito que eu vou chegar num fim proveitoso e falar de uma igreja eterna. E falar que nós não estamos brincando aqui de ser crente. E aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, que também eles descobriram algo, que para ter tido tanta energia nesse mundo, no início, sendo Big Bang ou não, no início teve que ter uma energia liberada de algum lugar. E essa energia não pode ser explosão, porque não tem oxigênio.
E essa energia foi descoberta na década de 70 por 2 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel da Física. Eles disseram que essa energia que deu início ao universo foi por um ultrassom. Mas eu lhe faço uma pergunta: qual foi o primeiro livro que disse que o universo foi criado pelo som? Então quem ganha os méritos são esses 2 cientistas, ou um livro empoeirado e velho que diz que não tem nada de certo lá? Eu quero que você só vá viajando comigo um pouco. Eu estou lhe convidando essa noite. Não é chato, não. Amém. Então, em Salmos 90, versículo 2, estou falando de uma igreja eterna. Em Salmos 90, versículo 2, está escrito assim: antes que os montes nascessem. Seu João, veja isso, coisa linda, ó. Venha viajar comigo hoje. Eu convido vocês a viajarem pela minha mente hoje. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Pronto. Rapaz, eu acho que você não vai entender isso aqui não agora. Olha que doideira. Os físicos, os químicos, os engenheiros estão lutando para entender essa eternidade. Não, vocês não estão aqui não, por favor. Até Albert Einstein, eles entendiam que o tempo e o universo tinha tido, escute só, não tinha tido, presta atenção, não tinha tido início e fim. Até Albert Einstein, a física mecânica, a física clássica, até Albert Einstein, Isaac Newton, por exemplo, acreditava que o universo não tinha tido início nem fim. Albert Einstein, ele tem uma ideia, e ele começa a acreditar que tem sim início e tem fim. Presta atenção, que essa eternidade tem início e tem fim. E ele coloca uma coisa chamada constante. O Wendel está aí atrás, não está? O Wendel, para me corrigir se eu estiver errado, viu? Ele coloca uma constante. E ele dá uma hipótese que o universo tem uma constante. E toda vez que ele bota essa constante na equação diz: o universo tem início e tem fim. Só que se ele apresenta isso na comunidade científica, ele está indo em contra de Isaac Newton. Ele perderia a cadeira dele. Ele estava dizendo: como eles vão aceitar essa hipótese? É tanto que ele não escreve, deixa eu tentar explicar. Ele não defende tanto essa questão dessa constante, ele deixa registrado. Mas ele fica preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre ele. Só que essa constante prova o que está escrito na Bíblia: que o universo teve início e vai ter fim. Você não está aqui não. E eles estão batendo pino, eles estão tentando entender, presta atenção no que eu estou dizendo, essa eternidade. Mas Deus disse que ele já vem de outras eternidades. E Ele está dizendo que haverão outras eternidades. Nas próximas eternidades, Ele convidou eu e você para fazer parte disso. Então, as nossas sinapses, os macrocomputadores, não têm condição física de entender a ciência espiritual. Vocês podem repetir comigo e diga assim: ciência espiritual. Vocês vão entender porque eu chamo. Isso que está dando nome sou eu estou patenteando hoje, amém? Eclesiastes 3,11 diz o seguinte: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Uau! Uau! Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha que textos profundos eu estou trazendo para vocês nessa noite. Ele está dizendo que o nosso cardio, preste atenção nisso, por favor. Seu João, entenda isso, viu? Seu Wagner, o nosso cardio, ele está batendo em uma sintonia com uma vibração celestial. Escute isso. E nós achamos que quando nós morrermos,
esse cardio vai fazer com que a gente deixe de existir. Só que coração aqui não é cardio, coração é espírito. Ele disse que colocou a eternidade no espírito do homem. É por isso que você não aceita. É ruim. Nós não conseguimos entender um corpo morto. Quando a gente tem um parente, você já deve ter visto isso, alguém cheio de energia, que brincava. Seu pai, sua mãe, talvez, seu irmão, seu primo, seu amigo, brincando, cheio de energia, de força. E um dia ele morre, você vai lá no enterro dele, e ele está ali, frio, estático, num caixão. Não é, entenda, não é só uma tristeza, por favor. Você que possa ter ido visitar, né? No caso, Claudenilson aqui, que é político, com certeza vai para muitos velórios, que nem ele sabe direito quem é a pessoa. Rapaz, você quando entra em um velório e vê aquele corpo ali. Quando eu fiz medicina legal na faculdade de Direito, naquele tempo a gente visitava o ML, fazia estudos dentro do ML. Rapaz, que negócio estranho. Era aquele negócio ali, daqueles cadáveres ali. Alguma coisa dentro de mim, vocês estão aqui ou não, dizia, é repulsivo. Quando eu vi minha mãe morta, presta atenção, quando eu vi minha mãe morta, aquela mulher, aqueles peitos me alimentaram. Vocês estão entendendo isso? Mas eu não conseguia me aproximar do cadáver dela. Era como se eu amasse aquela mulher, mas algo dentro de mim dava uma repulsa àquilo ali. Gente, eu não sei se alguém já sentiu isso. Pelo amor de Deus, eu acho que não estou falando só aqui. Essa repulsa é porque a eternidade que está aqui dizendo, está dizendo assim, não é isso. Não, você entendeu? Ele disse que botou a eternidade dentro da gente. E é por isso que o homem não entende o que é morte. O homem não compreende o que é morte. Porque a eternidade que está dentro da gente está dizendo, tem algo além do que isso, tem algo a mais do que isso. Nessa não é a realidade. Isso daqui não é a realidade. Está aqui dentro dizendo, ei, tem muito mais. Oh, aleluia. Gente, eu estou falando que é mais. Se você percebeu o que eu estou falando, Luizinho, é muito mais do que uma agonia, muito mais do que uma dor, uma tristeza. É como se dissesse, não está certo. Não é assim. Aleluia. Então, querido, assim como um dia desse eu estava vendo um documentário sobre as trutas. Você já deve ter visto isso. Ou as tartarugas marinhas. Elas voltam para onde nasceram. As trutas, por si só, lá no Alasca e outros países, né, como Canadá, e tem lá, elas sobem em uma força tão grande contra a correnteza, e os ursos só ficam lá, né, batendo assim para elas poderem. Já viram essa cena? Amém? Discovery Channel, essas coisas. E aí, as trutas, elas vão subindo com força, elas vão subindo, elas pulam, porque a força da correnteza é forte. Às vezes os homens colocaram obstáculos. Às vezes tem um tronco que caiu e elas ainda assim se esforçam. Elas sobem no raso, começam a andar no raso para cair de novo na água. E elas vão subindo. Aleluia. Como se dissesse, eu preciso voltar para a minha origem. Assim como os peixes voltam para a sua origem, nós estamos caminhando para voltar para a eternidade. Oh, aleluia. Meu papel como pastor é fazer você se apaixonar tanto pela eternidade como eu sou apaixonado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, queridos, nós temos nesse tempo, presta atenção nisso, a depressão como a quarta doença que mais mata no mundo. Em 20 anos será a primeira doença que mais mata. Porque o desespero chega a um ponto tão grande, que o próprio organismo diz, é melhor morrer do que ficar vivo.
Eu vou tratar isso nos próximos dias em um curso totalmente grátis chamado Ataques Mentais. Queridos, deixa eu dizer algo para você e preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Preste atenção no que eu vou falar agora. A Bíblia está dizendo que tem pessoas que estão vivendo uma vida de caminho de rato. Eu trabalho para comprar roupa, para comprar um celular, para ir para uma festa, para me endividar, para trabalhar, para ir para uma festa, para isso. Está assim, é. Vai chegar uma hora que isso vai cansar. E a pessoa vai dizer: que sentido tem minha vida? Qual o valor que minha vida tem? Eu tenho essa grande empresa. Tem gaveta no caixão? Não. Eu tenho esse grande carro. Nada contra a grande empresa, grande carro. Nós temos escola de negócio para fazer os crentes ficar ricos mesmo, amém, amado? Mas tudo isso é secundário. Nós queremos que o dinheiro venha para a mão dos crentes, para que aquele dinheiro tenha uma consciência de eternidade. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Aleluia. Mas principalmente depois da pandemia, eu vi um povo ficando bem doido, bem maluco, do tipo: meu Deus, nós somos mesmo temporais. A sensação que eu tive quando começa, sabe aquela história de Davi? 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita. Quando, com todo o respeito do mundo agora, por favor, mas é o que eu vi, com todo o respeito do mundo. Quando gente viu pai morrer, mãe morrer, irmão morrer, primo morrer, amigo morrer, não nessa sucessão de fatos, mas começou a ver gente morrendo. Gente nova, gente saudável, gente que não era saudável, gente com morbidade, gente que não tinha. Gente que foi entubada e desentubada. Estubada, né? Parece que pensaram assim: meu Deus, a gente morre mesmo. Rapaz, a gente morre mesmo. Olha o negócio que morre mesmo. A gente morre de verdade. Eu nunca pensei que Beltrano morreria. Porque talvez a gente sabia, mas não entendia. Então, pelo amor de Deus, vamos se acabar com tudo agora. Agora o que eu puder. Só que todo mundo está esquecendo de uma coisa: de depositar no verdadeiro depósito. Porque no dia que alguém, presta atenção no que eu estou dizendo, porque eu converso com pessoas assim. No dia que você for em Paris, que vê a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, no dia que você for no Vaticano, vê as obras de Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, no dia que você for para Dubai, no dia que você for para Jerusalém, no dia que você for para todo esse canto, no dia que você for para tudo, no dia que você tiver um carro bom, no dia que você tiver tudo, vai ter um vazio lá dentro dizendo: ainda assim não preencheu. Porque esse vazio é do tamanho do mundo, é do tamanho da eternidade, é do tamanho de Deus. Não, você não está aqui não. Não, você não está aqui não. Mas quando você, querido, começa a entender o papel de uma igreja, da palavra, e de viver a vida e ouvir uma palavra como essa, em deixar o Espírito Santo ser tratado, as águas serem acalmadas, e o Espírito poder tratar você. Pessoas que chegaram aqui agoniadas, deixar a palavra ir tratando, em um ambiente, você vai começar a entender que o que Deus tem para você é muito melhor. Sabe, em 2 Coríntios capítulo 4, 18 diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu sei que tem gente já viajando aqui agora, não tem problema não, é meu aniversário mesmo, eu falo o que eu quero. Olha o que ele está dizendo aqui, presta atenção. Ele está dizendo assim: existem coisas que conseguem ser vistas. Se você ficar só preso a isso, sua cabeça é muito limitada. Mas tem coisas que não podem ser vistas. Quando você vê a macrofísica, vocês estão comigo ainda nessa noite ou não? Um dia desse, Daniel veio aqui e ministrou aqui sobre
o universo. Quem lembra disso? Que ele mostrou os planetas e tudo, né? Marcou muita gente. Se Daniel continuasse pregando, indo além, ele ia falar sobre energia, matéria escura. Você já deve ter ouvido falar pelo menos alguma coisinha sobre isso, matéria escura. O que é matéria escura? É uma matéria que se sabe que existe, que está expandindo o universo, mas ninguém sabe o que é. Ele sabe que é uma matéria, mas não sabe o que é, por isso que deu o nome de matéria escura. Então, se você olha para a macrofísica, eles não entendem o que vem depois. Vocês estão aqui ou não? Não, gente, por favor. Se você olhar para a microfísica, ou a física quântica, por exemplo, se você botar lá, efeito fantasmagórico da matéria, que ela está aqui e agora está aqui. Ela faz como Felipe, está aqui e daqui a pouco está aqui. Se você começar a estudar isso, a física quântica, eles chegam uma hora que eles dizem, eu não tenho condição de entender mais. Se você for para a macrofísica, não sabe o que vem depois. Se você for para a microfísica, não sabe o que vem depois. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero dizer o seguinte, não atentando para as coisas que se veem. Porque se você ampliar telescópio James Webb, vai chegar uma hora que você vai dizer, só Deus. Se você diminuir e disser colisor de partícula, só Deus. Porque você está se atentando para as coisas que você pode ver de forma macro ou de forma micro. E não tem como você negar que o que vem depois só pode estar contido nessa palavra. Vocês estão aqui ou não? Chamaram Adalto Lourenço, um dos maiores cientistas cristãos da face da terra, para conversar com esses dois abençoados. E Adalto Lourenço, como que esses dois são professores também, USP e tal, PhD e tudo, dois dos maiores cientistas do Brasil, contra um pastor cientista. Aleluia. Vocês estão aqui ou não? E Adalto Lourenço chega uma hora que começa a tirar onda com os dois. E os dois chegam e dizem, eu não tenho mais argumento. O único argumento que eu tenho é, eu não consigo acreditar. Porque para você acreditar, você vai precisar ter fé. E quando você tem fé, nem que seja um pouco, o Espírito Santo entra. Quando ele entra, ele lhe dá graça para dilatar a cabeça e começar a compreender pelas percepções espirituais as coisas que estão além daquilo que a gente está vendo. E a gente começa a ver coisas eternas, onde ninguém está conseguindo ver. Eu não sei se você está entendendo isso nessa noite. Eu estou trazendo uma pregação boa essa noite, amém, amado? Você deveria espalhar para um bocado de ateu que tem por aí. Amém? Vai estar gravado. E aí, querido, eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que me ajudou muito quando eu me converti. Existe um homem chamado Raymond Moody. Quem é esse homem? Um psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo. PhD em tudo isso aí. Ele fundou uma instituição que no Brasil tem como parceiros o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Vocês estão comigo? Só diga um amém aí para eu entender que você não morreu ainda. Amém, glória a Deus. Esse homem passou mais de 40 anos estudando casos de ressurreição. Uau! E ele conseguiu catalogar com todos os métodos científicos mais de 2 milhões de casos no mundo, de pessoas que passaram mais do que a quantidade de tempo que poderia alguém voltar com saúde mental. Vocês estão comigo ou não? Não, vocês não estão aqui não. E ele saiu espalhando esse estudo, formulário, para vários hospitais do mundo. E pediu ajuda para o seu estudo. E no Brasil ele escolheu o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, com dezenas de critérios. Raymond Moody, o nome dele.
Tem um caso que me chamou muita atenção, que foi na década de 70, de um homem que era da KGB. Esse homem decidiu ir para os Estados Unidos e entregar tudo o que ele podia. A KGB descobriu, e eu não sei se você sabe, não vou entrar nesse assunto, mas tem vários documentários que mostram que uma das formas de matar as pessoas, a KGB utilizava o atropelamento, para parecer que era algo natural. E atropelaram ele, ele morreu. E ele, depois de 45 minutos, ele estava em cima de uma autópsia. E a barriga dele estava aberta em forma de T. Em T, aberto aqui, abre e abre assim. Todos os órgãos expostos. Depois de 45 minutos, esse cara volta. Isso onde é que eu estou? Ele já estava com uma faixinha no pé. Morto. Não, você não está aqui, não. E ele narra o que ele viu. Ele narra o que ele disse. Ele disse que foi para um lugar muito escuro, cheio de tristeza. E ele disse que trombava em pessoas, mas ninguém conseguia ver ninguém. E ele trombava em pessoas, era como se fosse uma multidão se trombando. E ele sentia tristeza, ele sentia desamparo, ele sentia dor e angústia naquele lugar. E quando ele volta com a consciência que estava em um lugar. Só que antes de ele voltar, ele tem um encontro com uma luz. E essa luz era o contrário. Essa luz era muito amor, muita alegria. Ele disse que bebia de uma fonte de alegria tão grande. E ele disse, uma coisa eu sei, e que é real. Que existe o céu e o inferno. Eu estou falando de um russo da KGB comunista. E ele disse, a partir de hoje, eu vou fazer de tudo para voltar para aquele lugar. E ele descobriu uma coisa que essas mais de 2 milhões de pessoas tinham em comum depois que voltava da eternidade. Ele descobriu uma coisa, que todas elas tinham em comum uma coisa. Todo estudo científico tenta encontrar parâmetros. Primeira coisa, uma crença universal no pós-vida. Uma elevação proporcional em 80% que acreditava na vida após a morte. Uma ausência total de medo da morte. Uma grande mudança das pessoas buscando espiritualidade e religiões. Um aumento estatístico na sensibilidade espiritual. Uma visão mais positiva do outro. Um aumento de desejo de ajudar pessoas. Começou a ter mais sentido na vida. Uma falta de interesse pelo material. 50% experimentou dificuldades em conversar com pessoas tão materialistas. E queria procurar pessoas que falassem mais sobre Deus. A maioria parou de beber álcool, de fumar, tomar medicamentos de farmácia que não precisava mais. Passou a ver menos televisão, ler menos jornais. Houve um crescente interesse em ser altruísta, autovalorização e por aí vai. E aí alguém chegou e disse assim, não. O que aconteceu foi um fenômeno em que a endorfina, ela na hora que a pessoa está morrendo, ela é liberada para causar um estado de paz. O próprio corpo faz isso. Os estudiosos, né, os médicos forenses, eles começaram a contestar esse trabalho. E aí entrou um outro doutor Fewick, um neuropsiquiatra. E ele disse o seguinte, depois de analisar todos os casos, ele fez uma auditoria nos casos. E ele diz o seguinte, normalmente não é possível obter um cérebro. Normalmente não é possível obter de um cérebro desorientado ou danificado lembranças e experiências perfeitas, bem estruturadas. Acerca das endorfinas, estamos sempre a exagerar o efeito que elas têm, visto que milhares de pessoas tomam morfina todos os dias. Certamente que isso produz calma, mas não produz experiências estruturadas. Todas essas 2 milhões de pessoas voltaram tendo experiências com Deus ou com o inferno. Essas pessoas voltaram contando e explicando, sem o pré-frontal está vivo.
sem o pré-frontal ter vida. É o pré-frontal que organiza todas as ideias, mas eles voltaram com todas as coisas sistematizadas e organizadas. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que nós somos eternos e é cientificamente provado. Você não está vindo domingo e quinta-feira aqui, meu irmão, para brincar, não. Você não está participando de uma igreja para brincar, não. Você está investindo na sua eternidade. Aleluia. Sabe, René Descartes diz o seguinte: penso, logo existo. Olha o que ele diz. René Descartes diz assim: penso, logo existo. Ou seja, para eu existir eu preciso pensar. Então se eu morro e continuo pensando, então eu continuo existindo. Oh meu Deus, eu queria que você estivesse aqui nessa noite. Estamos pregando sobre uma igreja eterna. E eu estou dizendo para você que você continua pensando. Pastor, como isso? Me explique. Oh Deus, oh céus, é tão complicado entender. Não é não, meu filho. Está vendo isso aqui? iPhone, né? iPhone. Aqui tem um sistema operacional e um monte de informação, concorda? Tem foto, textos, sistema, não é isso? Quebrou. Eu compro um outro iPhone. E eu pego tudo isso daqui e coloco na nuvem. O sistema e os dados. E eu pego agora um iPhone 0. Todo evoluído. Eu consigo baixar da nuvem o sistema e os dados? Se o seu cérebro consegue construir isso aqui, por que Deus não pode construir você? Sabe, nós tínhamos um trabalho que era chamado Unicultura. Nós íamos para as universidades e chamávamos a comunidade científica para poder debater com a gente. Eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade. Um dia eu estava pregando na igreja e um pós-doutor, doutor Alisson, filho da irmã Leda, tinha se tornado ateu depois de ter feito o PhD dele em cosmofísica. Professor da Universidade Federal de Natal, ele. Um abraço, Alisson, doutor Alisson. Começamos um livro juntos, não conseguimos ainda terminar. Quem sabe? Até o final aí a gente consegue terminar. E eu estava pregando um dia, em um culto como esse. E comecei a pregar tudo isso. E a igreja estava quieta, calma. Eu dizendo, meu Deus, que pregação paia eu estou pregando hoje aqui. Meu Deus, nem eu mesmo estou entendendo o que eu estou pregando. Todo mundo quieto, todo mundo calado. E como praxe, eu disse assim, alguém quer aceitar Jesus hoje? E um moreno, um negão, alto, se levanta e diz, eu quero. Eu digo, eu acho que ele nem entendeu, eu acho que ele é doido. Ou ele está muito desesperado por Jesus, porque não teve um glória a Deus, um aleluia, em uma pregação como essa. E nós fomos lá, nesse dia eu também era conselheiro, nesse dia eu era pregador e conselheiro. Numa quinta-feira. E ele disse, irmão, eu sou professor da Universidade de Natal, filho da irmã Leda, estou aqui de férias. Eu já estava ateu há muito tempo. Porque eu me formei, hoje eu sou PhD em cosmofísica. E te ouvindo, eu entendi, de uma forma como nunca antes, quem é Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. A pouca ciência nunca vai explicar Deus. Explica, a Bíblia explica. A Bíblia explica. Amém? A pouca ciência nunca vai ensinar sobre Deus. Mas Pasteur disse, há muita ciência sim. Eu não sei se você está aqui ainda essa noite. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Gente, é rapidinho, estou quase lá. Diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Diga ao paraíso.
Ele não entrou na sala do Santo dos Santos. Não dá tempo de explicar isso para vocês aqui. Acredite que o paraíso está ao lado. Está no terceiro céu, mas está do lado. E aí, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Então ele fala que esse tal homem é ele. Ele começa falando, porque todo mundo que teve uma experiência muito forte com Deus, fica com vergonha de falar. Então ele começa a falar em terceira pessoa. Quer saber se uma experiência foi com Deus ou não? Você vai ver que uma pessoa que tem uma experiência forte com Deus, vai ter dificuldade para falar. Amém. Glória a Deus. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Imagine agora isso, eu estou quase lá. Imagine isso agora. Imagine que eu e o pastor Kelme fôssemos convidados para irmos agora para Oxford. E aí dissesse assim: pastor Kelme, pastor Joselito, você tem Daniel como tradutor, e vocês vão participar de uma aula de pós-doutorado em física. E vocês vão sentar lá. E Daniel começava a traduzir para mim, pastor Kelme. Qual seria a minha sensação? E o professor dando aula lá, de pós-doutorado em física em Oxford. A minha sensação é: não estou entendendo nada. A minha mente não está conseguindo entender. A minha mente não consegue alcançar o que esses caras estão falando. Agora imagine Paulo, presta atenção nisso, é isso que ele quer dizer. De supetão, ele entra no paraíso, que a Bíblia já disse que é um seio. Seio é lugar de ensino. Antes era seio de Abraão, hoje não é mais seio de Abraão, mas não deixa de ter o mesmo e a mesma visão, que é lugar de ensino, lugar de preparação. Agora tu imagina, Paulo entra no paraíso, e depois, pastor Marcelo, ele vai dizer: foi-me dado tamanhas revelações. É isso que está escrito. E por causa disso o diabo disse: esse cara tem ferramentas que aí sim pode destruir o inferno. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: que ele entra no meio das salas de aula no céu. Não, você não está aqui não. E ele começa a ouvir ensinamentos. Tufo, 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 tufo. Ele diz: peraí, eu não estou, peraí. Ele volta. Quando ele volta, ele diz: como é que eu... Peraí, deixa eu digerir esse negócio. Como é que eu faço para explicar? Ao ponto que quando ele começa a soltar só um pouquinho, escute agora, quando ele começa a soltar só um pouquinho, Pedro, que andou com Jesus, ele diz: eu não consigo entender o evangelho de Paulo. Não, você não está aqui não. O pessoal do Rema entende um pouco o que eu falei, porque nós damos lá a matéria Gálatas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu é um lugar que nós vamos ter um conhecimento, um aprendizado. Nós vamos passar a eternidade aprendendo sobre Deus. Oh, aleluia! Eu já preguei sobre isso aqui, e eu acho que vocês podem me ouvir de novo falar sobre isso. Você vai ver que os serafins estão ali voando e passa um pedaço de Deus santo, depois santo, depois santo, 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 e ele diz que está na eternidade fazendo isso. Ou os serafins: me amem, não jogue pedra em mim, são retardados. Presta atenção, por favor. Ou eles não sabem falar outra palavra, ou o que eles estão vendo é mais alucinante do que eles estão falando. Não, você não está aqui não. Já imaginou um jogo, uma luta, uma coisa que, presta atenção nisso, seja tão avassaladora que você fica: uau, 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 não, uau, não, uau, não, uau. Os serafins vão vendo desde a eternidade de eternidade pedaços de Deus que é infinito. E cada centímetro de conhecimento em Deus na eternidade, eles não sabem o que falar. E eles dizem: santo, 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 santo.
Aí tem gente que diz assim, eu acho que vai ser chato o céu. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já conseguiu maratonar uma boa série, 8 temporadas, alucinante, um atrás do outro? Imagine maratonar Deus. Eu quero dizer para você que Ele quer para lá que nós estamos indo. 3 versículos bem rápido. Não que eu tenha recebido, Filipenses 3,12, pode subir o grupo de louvor. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, diga, sou eu. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, eu não quero enfadar vocês, mas eu quero dizer algo para vocês. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou numa etapa da minha vida que eu não posso mais estar olhando para trás. Eu preciso agora entender que tem algo eterno, tem algo que eu tenho que conquistar, é nisso que vai dar vida, é nisso que é real, é um prêmio da soberana vocação. Por que soberana? Porque é maior do que qualquer coisa, me atrai, me puxa. O que é soberana vocação? É uma algema invisível. Foi essa algema invisível que me trouxe para ser pastor. Foi essa algema invisível que me trouxe para Itabaiana. Foi essa algema invisível que me faz me acordar todos os dias, me preparar para pregar para essa igreja, me preparar para ministrar para vocês, me faz entender o que Deus quer para essa cidade. E deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos entender para que estamos aqui. E Paulo disse: eu não quero saber o que eu fiz no passado. Se eu matei, deixei de matar, passou. Eu quero olhar para frente agora. Mas ele diz: eu ainda não alcancei. Vocês entendem isso? Ele chega uma etapa da vida e diz: eu não alcancei. O que eu quero falar para você, porque tem gente aqui achando que já alcançou, mas Deus está dizendo para você que você não alcançou, que você precisa e você tem muito chão pela frente para servir a sua vida para Cristo Jesus. Mas em 2 Timóteo 4,7 ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça já está guardada. Ele está dizendo: eu completei. Pronto, não quero mais recorrer a Nero, não quero dizer mais que sou cidadão romano, não quero entrar com apelação, não quero entrar com recurso, porque tudo isso ele poderia ter feito, não quero me arrepender, não quero fazer nada. Chega, eu preciso partir, já acabei, está pronto, eu fiz tudo que eu tinha que fazer nessa terra, e eu estou cansado dessa terra, e agora eu quero ir embora. Deixa eu dizer algo para você, e isso só pode acontecer no dia que você entender que completou, não é por tristeza, não é por fuga, não é porque você quer morrer, porque quer se matar, isso não. Mas eu quero dizer para você que vai chegar um dia que você vai dizer assim: ainda não completei, ainda não completei, ainda não completei. Mas vai ter um dia que você vai dizer: tudo que eu precisava ter feito, eu já fiz, e eu estou voltando para o Pai, eu estou voltando alegre, e eu guardei a minha fé. O que você tem que fazer, irmão, até o último dia? Guardar a sua fé. E para guardar a fé, você tem que fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus e praticar. Senão você perde. E por fim, Lucas 16:9. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar os amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Diga assim: está escrito. Eu queria que você anotasse esse versículo. Anota aí, Lucas 16:9. Dever de casa. Você que está em casa, é um versículo que muitas vezes a gente não tem noção do que é. Esse versículo está dizendo, presta atenção no que eu estou dizendo, que se você comprar uma caixa de chocolate para evangelizar um amigo, quando você dizima, você oferta nessa igreja. Cada alma que se converte, porque a luz está paga, a energia está paga, a água está paga, tudo isso está sendo computado.
E a Bíblia diz, presta atenção, eu não estou brincando, está escrito, eu não estou brincando, está aí. E não foi qualquer pessoa que falou, foi Jesus. Ele disse que tudo isso vai ser lembrado no céu. Entenda, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Entenda uma coisa, presta atenção no que eu estou falando. Michael está aqui, cadê o Major Michael? Fica em pé, meu brother. Aleluia. Pode ficar, pode sentar. A minha esposa. E algumas outras pessoas que participaram da minha conversão. Major Michael estava à frente, estava lá na frente. Quantas vezes fomos na Tapioca Alagoana e ele me ensinando algumas coisas da palavra de Deus. Sabe, lá no céu, a Bíblia está dizendo que eu vou me lembrar de Michael. Eu vou me lembrar do pastor Marcos Andrade, que fez 60 anos essa semana. Eu vou me lembrar de homens e mulheres que investiram para eu estar aqui hoje em pé, aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Que investiram uma mensagem, que investiram um presente, que investiram um iPad para poder eu pregar aqui melhor, porque eu estava tendo dificuldade com o celular. Sei lá, investiram algo para eu poder estar em pé, fisicamente, financeiramente. Eu não sei se você está entendendo isso não. A Bíblia está dizendo que lá no céu, tudo que você investiu para ganhar vidas ou estruturar a obra de Deus, as pessoas vão se lembrar de você. E quando eles chegarem no céu, vão dizer o seguinte: muito obrigado, porque foi aquela caixa de chocolate que quebrou minha antipatia com você, porque você é crente. Eu não queria olhar para sua cara porque você é crente. Eu tinha raiva de crente. Mas você me deu aquela caixa de chocolate. Você se lembrou no dia do meu aniversário. E por causa daquele dia você começou a pregar a palavra para mim. Eu aceitei a Jesus. E eu só estou aqui hoje por causa de você. Eu quero primeiramente, antes de ver Davi, antes de ver Isaac, Abraão e Jacó, antes de ver qualquer pessoa, eu quero te agradecer, porque eu só estou aqui, porque você investiu as riquezas dessa terra, para eu poder chegar no céu. Deixa eu dizer, isso é muito sério. O céu é de verdade. O céu, ele é real. Vocês estão nesse lugar? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.